Boa noite, amigos! Chegando na área, chegando na rede com o Kodama na rede, agora todas as quintas-feiras aqui, 22 horas na altv.com.br, tá certo? Mas eu até queria abrir o programa hoje com uma música, né? Aquela música lá, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Eu te amo, Corinthians, que beleza. E aí com a estreia de Luciano, mas Luciano, acho que não era esse Luciano da música aí não, né? Tem o Luciano, o Luciano é corintiano também, mas quem me deu a maior alegria ontem foi o outro Luciano, era o outro Luciano, Luciano estreou ontem 2 golaços lá, para a alegria da Fiel, tá certo? Nada como começar o programa com um pique total, né? E para ter um pique maior ainda, né? Eu já vou apresentar meus convidados de hoje aqui, Ana Lu Tomé e Ginaldo Vasconcelos, aqui todos os dois da Rádio Coringão. Ana Lu, um abraço pra galera aí. Um abraço, boa noite a todos. Ginaldo, aí o... Boa noite, nação corintiana. E vai, Corinthians. Você sabe que o Luciano, o marketing não gostou muito do Luciano. Você sabe por quê? Do Luciano? É. Não, por quê? Pô, ele acabou com o comercial. É verdade. Isso aí foi do Beto Carachu. Mas apesar de, já que você fez o trocadilho do comercial, não teve nada de comercial. Foi um belo do manguete ontem, né? 3 gols e tal, né? Foi muito melhor que o comercial. Aliás, o Silvio, nosso amigo Silvio Romualdo botou lá o comercial dele é bem chique, né? Comercial, é que o Silvio é um cara fino, né? Por isso que ele bota lá no Facebook. Ele se alimenta lá. bem também, Ele botou a foto do comercial lá que, pô, tinha picanha lá, batata frita, mas que é isso? Mas, Kodama, ontem, quando o Luciano fez esses 2 gols, eu coloquei no Facebook, gol, mas quem é Luciano? E aí puseram a foto do Luciano do Zezé. Aí o Luciano... Foi você responsável por isso, foi, então. Foi. Agora que eu tô entendendo. Muito bem. Ana Lu, mas conta aqui pra galera aqui um pouquinho do seu histórico ali. Como é que você trabalha na Rádio Coringão? Você tem alguma outra atividade? Tenho. Na verdade, assim, eu trabalho na Rádio Coringão, faço de tudo um pouco, tomo conta das mídias sociais da Rádio Coringão, Facebook. Tenho programa de terça e quinta, 2 programas, o Resenha e o Sou Corinthians a cada momento, terças e quintas à noite. E durante o dia eu tenho minha atividade mesmo, eu trabalho na área de marketing e eventos. Certo, legal. O Resenha é o que tem um mala lá, um tal de Ângelo, é esse aí? O Ângelo Volpe, Resenha de terça e quinta às 20 horas. O cara fica se escondendo no Twitter, ele usa um pseudônimo lá de corintiano feliz lá, para o pessoal não achar ele. Exatamente. E aí, Ginaldo, conta aí, como é que o seu é tudo foca em cima na Rádio Coringão? Você tem outras atividades? Podia ser, né? Mas não é. Infelizmente não é. Eu tenho uma empresa de software desde 97, continuo firme e forte com ela. E a rádio ocupa praticamente todo o meu tempo livre depois aí do meu trabalho. É verdade. Programa toda noite, tem evento no Corinthians, Calçadas da Fama, agora os Jogos Eternos. Já que você falou em Jogos Eternos, infelizmente eu não pude acompanhar aí na última segunda-feira, lá teve os Jogos Eternos da final de 77, né? Nossa. Com Zé Maria, Basílio presente. Então, essa iniciativa do Cultural é bárbara. Começou com o Riva, com o Rivelino. Sim, teve o Rivelino, depois lotou o teatro, Invasão. Depois a Invasão, né, com o Tobias e Geraldão. E depois Basílio e Zé Maria. Os próximos vem Neto, vem Birubiru, vem um monte de gente aí legal. Sempre com o teatro lotado, muito gostoso mesmo. É verdade. E aproveitei para tirar uma foto com a taça de 77. Foi um privilégio. Com o Zé Maria de um lado e com o Basílio de outro. Não, o Basílio são 2 monstros, né? Essa foto é demais. Vou mandar enquadrar. José Hidalgo que tirou lá. Sim, o grande Hidalgo. Hidalgo vai vir aqui na outra semana. Eu conversei com ele, já vai estar aqui também, né? O pessoal às vezes não cobra um pouquinho a gente, né? Que nem se falou, a gente sempre também tem 2 atividades e tal, por isso que eventualmente
fico devendo em alguns eventos lá no clube, como é o caso aí dos Jogos Eternos. Segunda-feira é um dia meio puxado para mim. 7 horas da noite, né? É um pouco complicado. Eu tenho um problema ainda de rodízio e tal, então eu sempre peço desculpa ao Flávio, o Nelsinho, lá, o pessoal do Poder do Simão, mas infelizmente não deu para mim fazer a presença nesses eventos aí. Mas, Ana Lu, conta assim, um pouquinho do seu histórico em relação ao Corinthians. Assim, qual a sua primeira lembrança de Corinthians? Quando é que... Na verdade, eu sou uma corintiana que nasci numa casa 100% portuguesa. Entendi. Minha família toda, eu nasci na década de 70, minha família toda torce para Portuguesa, meu pai, meus tios, meu irmão. E o Corinthians, assim, eu nasci corintiana e a minha memória que eu tenho aos 5 anos de idade, porque meu pai torce para Portuguesa, mas ele sempre gostou muito de esporte. E eu tenho essa memória, eu aos 5 anos de idade, meu pai assistindo um jogo do Corinthians na TV e eu parei de brincar para assistir esse jogo. E aí, nesse momento, meu pai se tocou que eu tinha sido trocada na maternidade, que eu não torcia para a Portuguesa, que eu torcia para o Corinthians. Então, assim, a minha vida foi essa. Na verdade, eu fui sócia do Canindé, assisti jogos da Portuguesa, meu pai fez tudo que deveria fazer, como se manda o figurino, mas não deu certo. E aí a minha vida com o Corinthians foi assim, eu sempre, como a minha família inteira torce para a Portuguesa, eu não tinha acesso a estádio, em jogos, né? Então assistia muito em casa, torcia sozinha. Só via jogo no Canindé. Só no Canindé, infelizmente. Mas era divertido. Eu acho, naquela época, a torcida da Portuguesa era até divertida. Eu, criança, achava muito divertido. O pessoal, acho que né, nessa época aí os estádios lotavam muito mais, sim, né? Sim, a torcida da Portuguesa era gigante, era muito gostoso. Mas assim, em ir estádio mesmo, eu comecei a ir há poucos anos atrás. Entendi. Eu entrei nos Gaviões da Fiel e dentro dos Gaviões que eu tive acesso a ir em estádio e tudo mais. Então minha vida de estádio existe há 6 anos apenas. Entendi. E Ginaldo, como é que é a sua identidade corintiana e como é que foi sua primeira memória assim, em relação ao Corinthians? Então, minha família é de corintiano, minha avó muito corintiana, quando ela já estava velhinha, não conseguia mais enxergar, ela ouvia o jogo do Corinthians no rádio, não perdia nada, fomos família que era sócia do Corinthians, tudo, então muito tio que jogou basquete, foi tricampeão pelo Corinthians. Que beleza. Então tem toda essa coisa da família corintiana. Logo cedo comecei em estádio, sempre. Desde molequinho eu ia sozinho, 12, 13 anos de idade, pegava o ônibus lá, Jardim Bom Filhole, parava lá, passava perto do Pacaembu, descia e ia assistir os jogos, às vezes sozinho, às vezes com um monte de gente. O Corinthians tem a fase, às vezes, né, lotava daquele jeito, às vezes era vazio mesmo, assim, lógico, muito menos vazio que das outras torcidas, mas a torcedora é assim, né, tem altos e baixos. E eu gostava de ir sempre, eu ia sempre nos estádios, assisti muitos títulos dentro do estádio, e essa coisa corintiana, porque o Corinthians, né, que nem a Ana Lu falou, né, que o pai dela fez tudo para torcer para a Portuguesa. Mas na verdade o Corinthians escolhe a gente, não é a gente que escolhe o Corinthians. Tá? Você acha isso? Eu acho, o Corinthians me escolheu, não tem jeito, não dá para torcer, não vou me identificar com outras torcidas. Eu respeito, né, eu acho, até se quiser falar sobre isso aí, eu acho que a mídia ela joga muito uma torcida contra a outra. Eu acho que não precisa ser assim, de forma alguma, né? Como a gente é muito amigo do pessoal da Web Verdão, por exemplo, claro. Né? Tem o Hit também do São Paulo Digital, o Caco dos Santos, da Luz, todo mundo amigo, pode conviver numa boa, não é guerra. A gente só torce pro Corinthians. Eu sou suspeito de falar, meu grande amigo aqui, eu até falo que ele é meu padrinho, é o Milton Neves, né? Entendeu? E o cara é sensacional, adoro ele, como se fosse meu padrinho mesmo. Mas, e em termos de momentos aí da história do Corinthians, qual o momento marcante aí na história, aí, Ana Lu? Olha, eu vou falar de um momento mais atual, Sim. Porque eu estava lá presente e realmente foi, assim, inesquecível.
foi a vitória da Libertadores. No Pacaembu. Entendi. Eu consegui esse ingresso, né, nos 5 segundos, abriu o FT e o Ginaldo conseguiu o tobogã. E aí eu estava lá no tobogã com o argentino, com o inglês no tobogã e foi mágico, né? Aquela noite, estar dentro do Pacaembu naquela noite foi realmente mágico, foi muita emoção, foi muito lindo. O jogo em si, e depois que nós ganhamos, veio a calmaria, tipo, era isso? Era só isso? Porque, né, a gente... Pareceu tão difícil, de repente ficou tão simples, né? Ficou simples, falando, tá, ganhamos e... Ok, vamos agora para a semana que vem, o próximo jogo. Mas assim, foi muito legal, foi mágico, a noite estava linda, a lua gigante, parecia realmente que São Jorge estava lá conspirando a nosso favor. E então, para mim, foi inesquecível esse momento de estar lá e sentir aquela energia daquele Pacaembu. Tá certo. E o seu momento aí? O que você tem de mais... Tive vários momentos, eu vou dar uma resumida, vou falar pouco de Não, três. mas eu quero o momento que mais significa para você, não quero vários momentos, né? Acho que o que mais significou mesmo foi o campeonato de 90. 90? Foi de 90, porque assim já que você falou que o mais significou para o campeonato de 90, eu mando um abraço pro Ronaldo Giovanelli que está acompanhando a gente aqui. Goleiraço do título do Brasileiro 90, né? Então, por quê? Porque assim, 76 foi um choque. Na primeira vez que eu vi um monte de gente chorando por causa de um jogo de futebol, né? Que tinha passado a invasão e acabou perdendo na final pro Internacional, né? Lógico, 77 foi aquela comoção e etc. E eu vi a minha vida inteira, né, todos os adversários falando que o Corinthians era um time caseiro, só ganhava Paulista. Antes era porque não ganhava Paulista. Depois é porque não ganhava Brasileiro. Depois, a gente sabe essa história, que já acabou essa história. Não, mas tem mais. Faltou ganhar o Intergaláctico, que a gente não tem ainda. Pois é. Os caras sempre inventam alguma coisa, eu tô esperando, né? Sim. Terceira divisão, talvez, não sei lá, bicho. Os caras só inventam, né? Agora não tem mais o que inventar. Europeu, né? Alguma coisa liga. assim. Agora não tem mais o que inventar. E eu ficava um martelão na minha cabeça. Não, é um time caseiro, é um time regional, é aquela coisa. E o Corinthians veio daquele jeito, com aquele time que não era superior ao São Paulo, era um timaço na época. Mas eu tinha certeza absoluta que se chegasse na final, ele ia ganhar, não ia ter jeito. São Paulo era superior. No meu modo de ver, era superior. Com certeza. Depois daquelas viradas espetaculares, com o Neto comandando nas quartas de final e na semifinal, aí aquele jogo, o último jogo no Morumbi, acho que não sei se tinha 110 ou 120 mil pessoas, e posso te garantir que tinha 100 mil corintianos lá. Aquilo, você chegava muito cedo, porque o estádio abria muito cedo, né? Sim. Chegava muito cedo e ficava lá só naquela expectativa, e parecia que o jogo não começava. Nossa, quando o Tupanzinho... o empate já bastava, mas quando o Tupanzinho marcou aquele gol, deu aquela explosão, aquela energia... Nossa, por isso que toda vez que eu vejo o Tupanzinho eu vou agradecer, vou abraçar, porque que teve o jogo de Masters, aí no final do ano ele estava lá, tem que pelo menos dar uma palavrinha com ele. Talismã. Ou realmente, na calçada da fama, tinha que tirar uma foto, sempre aquela mesma coisa. Engraçado, você comentou assim uma coisa que acabou me passando agora. Você falou em relação que em 90 o time de São Paulo era superior, teoricamente, em termos de nome, né? Mas assim, se for analisar mesmo, acho que só a Libertadores que o Corinthians tinha mais time, né? Então, o Paulista de 77, a Ponte era mais time, era com certeza, né? Em 90, o São Paulo tinha mais time e no Mundial o Chelsea com certeza era mais time que o Corinthians, né? Isso em termos de papel, né? Ainda bem, né? Só foi em termos de papel, né? Mas que tá, isso aí que a força da torcida que motiva o Corinthians. Por isso que eu sou a favor de estádio com 100% de lotação, que nem lá o Borussia faz. 80.500 lugares, cheio o jogo todo, tem uma área popular, 25 mil lugares só, que os caras ficam em pé, que é a muralha amarela. Imagina o Corinthians, o último jogo que nós fizemos aí, 12 mil pessoas. Sim. Até postei com o Richard lá, ele falou, tem uns 15. Né? Mas você acha tem que, uns 12. Assim, já que estou
colocou, né, o dedo nessa ferida nesse momento? O que você acha que está acontecendo aí que o estádio está meio que vazio agora? Então quando a coisa não é programada, a gente vê isso desde muito antes. Falar que assim, na década de 80 tinha jogos, ou de 90, com muita gente no estádio, tinha. Mas tinha jogos que eu fui que tinha 4.000 pessoas, 3.000 pessoas. Hoje não acontece isso com o jogo do Corinthians, porque a procura é grande. Então você tinha aquela sazonalidade e tal, etc. Com o fiel torcedor, isso mudou um pouco. Organizou, porque não é fácil. Não estou falando nem de valor de ingresso. É organização mesmo, porque não é qualquer um que pode passar 6 horas numa fila para pegar um ingresso no jogo do Corinthians. Não adianta, a coisa tem que ser organizada. Agora, se tivesse uma política de 100% de lotação do estádio, o Corinthians ia ser invencível. Você imagina, por exemplo, esse jogo que tinha 12.000. Por mais assim que o Corinthians não esteja naquela super fase, você entendeu? Que estava na época do bimundial em 2012. Mas você imagina se abrisse, fizesse alguma promoção para outros torcedores, abaixasse o preço do ingresso de maneira que o estádio ficasse completamente lotado. Entendi. Eu também acho que também a culpa é dessa mídia aberta também, que muitos dizem, né, colocam na cabeça das pessoas que ir em estádio é perigoso. Então tem muitas pessoas que acabam não indo ao estádio com medo. Então, assim, eu gostaria de deixar bem claro que não existe lugar mais seguro do que dentro do estádio, você lá com a sua torcida. Então, quem quiser vir até o estádio, venha assim. Mas não é perigoso? Oi? Você acha que não é perigoso? Não. Não. Assim, você na sua torcida... Dentro não, da própria torcida. O problema mais dentro do estádio é a polícia. O que eu acredito, a polícia às vezes, ela trata nós não como espectadores que pagamos o nosso ingresso e tudo mais, tá? Mas eu mesma, assim, eu me sinto segura dentro do estádio, com certeza. Nunca tive problema dentro do estádio. Então, eu acho que as pessoas têm que vir mais e poderem assistir dentro do estádio. Você ia falar alguma coisa? Pegar o gancho disso daí, tá? Você não pode entrar com uma revista dentro do estádio. Tem estádio no interior que você não consegue nem entrar de isqueiro. Você não pode. Os caras estão com isqueiro no jogador, né? No campo. Isqueiro, o cara fuma, ele não vai entrar com isqueiro. Aqui... Mas vai fazer o quê? Os caras tacam isqueiro, né? Taca radinho, taca pilha. A maneira como o torcedor é tratado, no meu modo de ver, eu que fui muitos anos como torcedor, é que nem gado, infelizmente. Não, a coisa é muito agressiva. A polícia, por exemplo, eu queria entender por que num espetáculo você tem que ter uma tropa de choque, né, batalhão de choque, sabendo que só tem uma torcida, por exemplo. Por que tem que vir com aquela cavalaria, aquele monte de cavalo passando no meio da torcida, sendo que tem criança pequena? Pô, no estádio você vê um monte são famílias, mulheres, crianças. Então a coisa podia ser tratada de outra maneira. E ao redor do estádio você não tem ocorrência. Olha, que eu me lembro, acho que nos últimos 200 jogos no Pacaembu, eu estive lá ou pela rádio ou antes disso, assim, seguidos. Eu não faltei nos últimos 200 jogos. Eu não lembro nenhuma ocorrência de algum problema nas imediações do estádio. O que acontece, essa briga, esse problema entre torcidas, é fruto da sociedade, você entendeu? Que os caras acabam brigando. E não só, se não tiver futebol, vão brigar por outro motivo. Né? Isso aí tem vários fatores sociais que é muito fácil criminalizar o futebol. E para a grande mídia é interessante, porque se o cara não está no estádio, ele vai lá e está pagando pay-per-view. Bom, eu particularmente assim, eu acho que a violência não é oriunda do futebol. A violência está aí em todos os segmentos, tá certo? Então existe violência em todos os segmentos e como também tem dentro do estádio ou fora do estádio, como tem em todo lugar, né? Nesse aspecto. Uma coisa, só que eu acho que assim, eu sempre defendi o fiel torcedor, né? Eu acho que é um plano que foi criado, só que infelizmente nesse momento, eu não sei o que aconteceu lá, eles acabaram com o produto. Hoje o fiel torcedor é um produto que não tem credibilidade. Então, por quê? Cometeu-se o engano de se focar
a venda do fiel torcedor só em cima do ingresso. Então, ele virou um sucesso nas arquibancadas e no tobogã e é um produto fraco nas numeradas e na laranja. A pessoa não tem fidelidade nesses dois segmentos, nesses dois setores, né? E outra coisa, que nem você falou em promoção para outros torcedores. No fiel torcedor, você privilegia só quem vai no estádio. O outro, ele não tem privilégio nunca. Você pode privilegiar quem vai no estádio e num jogo como esse, eles já sabem que o jogo vai ser vazio. Tem jogo que eles nem abrem o tobogã porque eles sabem que não vai ter. É o tipo da Ontem coisa. tava vazio o tobogã. Aí o que acontece? Então o que acontece? Quando você privilegia só um nicho, um pequeno grupo, né? Porque você se privilegiou em termos da lotação do estádio. Né? Então, acho que é cerca de 20 mil que cabem lá, arquibancada tobogã, é 20 mil, 30, 40 mil que consegue comprar ingresso lá. Acima disso não consegue comprar mais. E aí você não vende mais o produto. Né? Então, quer dizer, hoje eu questiono em relação a isso, né? Por exemplo, uma sugestão minha que, assim, toda vez que tem um ingresso, jogo fora, eles pegam os ingressos, dão para as organizadas. Fiel torcedor também tem. Tá certo? Exatamente. Tem muito pouca coisa. Vem 2 mil ingressos, no fiel torcedor eles dão 100. Vai 1.500 para organizado. Então, mas Tá desses 100, até às vezes porque eles ligam, sim, né, para as mas pessoas assim, que têm mais. eu acho que se você cria um produto, o cidadão lá que mora em Curitiba, ele só vê o Corinthians uma vez por ano quando vai jogar com o Curitiba. E ele é obrigado a comprar ingresso na torcida adversária. Ele não é corintiano? Então vamos lá, vou dar de advogado do diabo. Perfeito tudo o que você falou. Eu acho que o fiel torcedor, ele podia ser muito melhorado nesses pontos que você falou, até abrir em promoção, etc. Agora vamos pensar no seguinte, jogo da Copinha, tá? Como aconteceu em 2012, final, e como aconteceu agora em 2014, que infelizmente a gente foi vice-campeão, em 2012 a gente ganhou no Fluminense de virada, certo? 5, 6 horas para se comprar ingresso. Sim. Se o fiel torcedor, não dá para voltar atrás. Ele pode ser melhorado. Agora seria um caos total uma torcida do tamanho do Corinthians, do jeito que é o torcedor corintiano, o amor que tem sem a organização do fiel torcedor. Não, eu acho que não estou falando que ele tenha que ser excluído. Eu falo que ele tem que ser melhorado. Remodelado. Entendeu? Remodelado, com certeza. Até para ir naquele negócio que eu te falei. 100% de lotação. Que se fizer, o Borussia ele chegou na final por causa disso. Outro detalhe que acontece que não há esse 100% de lotação, por quê? Hoje, em virtude de se privilegiar ingressos, o cara compra e não vai no jogo. Ele paga o ingresso dele, só que ele não vai assistir. Ele paga para manter a prioridade de compra dele. Por causa da cota. Entendeu? Para ele poder chegar aí na final ou no jogo importante, no clássico que ele queira ir. Então ele paga para manter a prioridade. Mas ele nem Esse vai pro ano eles estádio. só remodelaram o valor da anuidade que subiu absurdamente, né? Exatamente. Também, né? Também. Mas, sei lá. Bom, eu vou lá, eu questiono lá, pergunto, Mas a gente povo tá não lá, dá. né, na internet Fazer o quê? comprando. A gente tá aí para questionar, né? Por isso que a gente vê essa situação aí que... lógico que o time não vinha num bom momento, agora tá melhorando, né? E já que estamos falando que o time está melhorando, né? Quem é Luciano? Hein? Quem é Luciano? Luciano, grande Luciano. O que você está achando do Mano Menezes? Olha, na verdade, assim, o ano passado, minha maior crítica, né? Isso daí Você queria que o Tite ficasse? Não, nem... Eu achava que o Tite tinha que sair mesmo, mas não pelo Mano, mas tudo bem. Mas assim, a minha opinião era que depois da entrada do Pato, nós tivemos um racha dentro desse elenco. Então, ano passado, desde o contrato com o Pato, eu sempre fui contra, eu sempre reclamei, e o ano inteiro eu falei que a culpa era do Pato. Alguém tinha que pagar o Pato e era o próprio. E agora, com a saída do Pato, eu acho que esse time agora vai deslanchar. Porque, para mim, ele era uma péssima influência para o elenco. Ele tinha rachado. Tão calminho, tranquilo. Ele só anda com tão calminho, o cara vem para ganhar 700, 800 mil reais, não faz nada o ano inteiro. Então, assim... Então, quer dizer, a melhora do time foi porque o Pato saiu, não foi porque o Jadson chegou?
Não, foi uma ótima troca. Nossa, foi excelente, assim. Que o Jadson fez em 2 jogos, o Pato com mais meia dúzia não fizeram o ano passado inteiro. Mas eu acho que um dos pontos fortes foi realmente a saída do Pato. E aí, Ginaldo, o que você acha aí? Você também tá prova humana ou queria que o Tite ficasse? Acho que o ciclo do Tite acabou, né? Não tinha jeito de segurar. Porque assim, tem uma coisa curiosa, né? Todo mundo tinha medo que houvesse um desmanche quando acabou o Mundial. Aliás, isso aconteceu com todos os times vencedores do Corinthians durante a história. Dessa vez não aconteceu isso. Manteve o mesmo time. E o mesmo time caiu de produção de tal maneira que no segundo turno do Campeonato Brasileiro marcou 7 ou 8 gols. Só, com campanha para ser rebaixado. Próxima a do Náutico, só no segundo turno, né, do Brasileiro. Então, perdeu a mão, infelizmente o Tite perdeu a mão, ele deve voltar no futuro, mas tinha que realmente trocar. O Mano teve a época dele aqui no Corinthians, ele acabou não conquistando o que ele tinha para conquistar, mas ele foi muito importante, né, na Série B, para o Corinthians, foi mesmo. E eu particularmente, assim, não acho o Mano brilhante também, né, tem alguns problemas aí, mas ele tem ele é alinhado com o Corinthians, né? Eu acho que tem que dar um pouco de tempo para ele conseguir fazer o trabalho dele. E o que ele fez foi tentar manter a base do Tite, percebeu que o problema não era o Tite, e sim a postura dos jogadores, e aí começou a fazer a limpa. Nessa limpa que a coisa começou a melhorar. A saída do Paulo André, que estava sendo um líder pelo lado negativo, no meu modo de ver. A saída do Pato, concordo absolutamente com a Ana Lu. Eu acho que o Pato é desagregador, até pelo quanto que ele ganhava, o jeito que ele não estava nem aí, o jeito que ele bateu aquele pênalti no Dida, que ele jogou com o Dida no Milan. Sabe que o Dida é um dos maiores batedores de pênalti. Eu fui no estádio 4 jogos seguidos, com o Dida defendendo 4 pênaltis seguidos no estádio. Mas a questão qual é? Alguém perguntou para ele, para o Pato, eu até pensei nesse detalhe que você comentou, alguém perguntou para o Pato, vem cá, você treinava muito com o Dida lá na época do Milan, como é que era o seu treino com o Dida? Você fazia mais gol ou ele catava mais pênalti? Acho que ainda bem que ninguém fez essa pergunta para ele. Se pergunta antes dele bater, ele podia falar assim, não, eu batia 5, o cara catava 4. Falar, então você tá fora. Senta. Por isso eu particularmente acredito que de repente ele tentou fazer alguma coisa para surpreender o Dida, que o estilo do Pato bater não é aquele, ele sempre bateu forte no alto, os pênaltis que ele bateu no Corinthians foi dessa forma, e ele foi tentar inventar alguma coisa. Daí, na entrevista dele, ele se queima falando que ele treinou assim. Tentou treinar, Tá? Depois... Uma semana depois... Isso foi o pior. O que aconteceu uma semana depois? Uma semana depois, no Pacaembu... Não foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu. Não foi no Pacaembu. Não foi no Pacaembu. Não foi. Porque ele fez o pênalti. O pênalti em Fluminense? cima de quem? Fluminense. Do Fluminense. Bateu perfeitamente. Nenhum goleiro pegaria. Do jeito que ele costuma bater. Só Exatamente. que o que Forte ele no alto. faz, ele me arranca a camisa do Corinthians e joga no chão. Para mim, aquele momento Fora que tem um contrato foi do patrocinador. o maior desrespeito, porque ele não tirou a camisa para jogar para a galera, não, ele tirou a camisa, foi para a torcida e fez assim, tipo, eu quero ouvir o meu nome, como se eu estou acima disso daqui que eu acabei de jogar no chão. E aí depois ele correu, o Ralf pegou essa camisa, foi atrás dele tentando colocar essa camisa. A gente teve problema com o patrocinador, porque lógico, a hora que o jogador faz o gol é onde ele mais aparece na TV. E eu acho que foi o maior desrespeito. Depois disso, ele perder o pênalti, porque para mim ele perdeu aquele pênalti com o Dida. Ele perdeu. Da mesma forma que o Danilo e o também perderam. Eu não acho que foi da mesma forma. Não foi. Eu não acho que foi da mesma forma. Ele treinando com o Dida, ele jogando com o Dida, ele bateu de forma desrespeitosa. O maior defensor de pênalti do mundo, o cara vai dar uma cavadinha ainda fraca. Não, me desculpa, não dá pra defender. Até eu não é pra faço mim, uma assim, o que eu melhor. Entendo assim. O Corinthians foi eliminado por quê? Porque o Danilo perdeu o pênalti, os Edenilson perderam o pênalti e o Pato perdeu o pênalti. E o seu Sheik foi expulso.
Eu concordo, o Sheik Essa é a também. minha análise. Sim, Entendeu? mas é a postura. Pênalti, o corintiano, pênalti, o corintiano, o torcedor corintiano, desculpa, acho que então. Não, sim, claro. O torcedor corintiano, se o time dá raça, dá sangue, mesmo que não vença, né, ele tá lá aplaudindo, exalta o time. Isso aí, ele desafoga. O corintiano quer desafogar, quer ver luta, quer a luta diária que ele tem no dia a dia. Quer ver o time lutar como ele luta. Sabe? Não, Pega um cara que é a mesma coisa, plenamente, bater um pênalti plenamente. no final da Copa do Mundo e bater uma lateral contra o Noroeste, é a mesma coisa, esse cara não serve pro Corinthians. Não, concordo plenamente. Só que assim, se os dois tivessem convertido, ele nem batia o pênalti. Mas tudo bem. Então, quer dizer, a pênalti bem batido é gol. Sim. Qualquer outra situação... Mas, Mas não é o fato em si, o problema é a postura. Né? Mas, bom, sei lá, eu particularmente acho que assim, em relação ao Pato, eu gostaria que ele continuasse no Corinthians, tá certo? Eu acho que foi importante a vinda do Jadson, porque o Corinthians tinha um meia que não estava afim de jogar bola, que se chamava o Douglas, né? Então, quer dizer, o primordial foi a chegada do Jadson. Se o Pato tivesse aqui, o Corinthians ia crescer de produção com Pato ou sem Pato. O fundamental foi a entrada do Jadson no time. Então, eu concordo com você, mas um jogador de 40 milhões, ele tem que chegar para decidir. Mas em Você que momento entendeu? deixaram ele jogar? Imagina. Olha, só, vou te falar o seguinte, pensa só na seguinte coisa. Investimento de 40 milhões. 40 milhões. Sim. 2 técnicos, não é um, passou por 2. Os 2 técnicos não colocavam ele o tempo todo. Não foi só o Tite, o Mano também não colocava. Você acha o quê? Que tem pouca pressão para colocar um patrimônio desse no Corinthians para jogar? Não colocavam porque ele era mais fraco que os outros. Ele não fez nada. Não concordo. Não é mais fraco que os outros. Os caras Ele fez mais gols, ele foi o maior artilheiro em termos de média do ano passado. Em termos de média de tempo jogado, ele foi superior ao Guerreiro. Quem fez mais gol foi o Guerreiro. O segundo que fez mais gol foi o Pato. Mais que o Sheik e mais que o Romarinho. E perder que eram gol. Titulares. E perder gol. Ele perdeu mais gol que todos eles juntos. Ele jogou menos que os caras. Mas perdeu muito gol. Ele jogou menos. Ele jogava displicente, ele não estava preocupado com o Corinthians. Em momento algum... O Corinthians está mostrando o que é sem o Pato. O Corinthians sem o Pato é esse. De 3-0. O Corinthians com o Pato era, na época do Tite, foi aquela, e na época do Mano foi aquela. É só comparar. Eu estou falando em cima de números. Não, sim, o que eu estou justificando é em termos de números mesmo. Entendeu? Que o Pato, em termos de números, ele foi quem fez mais gol. Ele não teve ritmo de jogo na sua opinião? Assim, não deram ritmo de jogo para ele? Em qualquer clube no Brasil, Ginaldo, o cara vai falar assim, pagamos 40 milha nesse cara, vai jogar, não interessa quem vai sair. E nunca fizeram isso no Corinthians para ele. Mesmo ele jogando mal no treino, se fosse um treinador, mesmo ele jogando nada no treino, sabendo que você colocando ele lá, o time... Encostou ele, afastou, o Mário Sérgio chegou, eu paguei caro e ele vai ficar. E ele vai jogar. Mas ele correspondeu, o Pato não correspondeu nunca. Não deixaram em o rapaz nenhum jogar. jogo ele correspondeu. Não deixaram o rapaz jogar. Ele é um tipo de jogador, eu acredito que ele vai dar certo no São Paulo. Por quê? Porque ele precisa de um meia que passe as bolas para ele, que lance as bolas para ele. E lá eles têm o Ganso. Os melhores momentos do Pato no Corinthians foi quando o Douglas estava inspirado. Vire aquele jogo do Flamengo que ele meteu 2 gols lá. Que o Douglas também arrebentou. Você acha, né, o Pato um grande jogador? Um baita do jogador. O que ele fez no jogador? Oi? Ele teve problema lá, Mas teve problema em todo clube que ele teve. Mas ele é um baita do jogador. Ele teve problema em todo o clube. Aí que tá, não tem história. Eu pegava no pé do Pato da mesma maneira que pegaram no pé do Sheik. O Sheik, ele ganhou um título pelo Corinthians. Não, com certeza. O Pato não fez nada no Corinthians, o trabalho não fez nada no Milan. E eu torço para ele fazer muito no São Paulo, para a gente conseguir vender na janela. Mas arrisco dizer, depois você bota a gravação, né? Claro. Não vai fazer nada no São Paulo. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer ao Pato. Vida longa Boa sorte, ao Pato, né? no São Paulo. Que ele jogue e a gente não fique no prejuízo. Pronto. Não, eu acredito que ele vai jogar bola e vai ser vendido rapidamente. Eu acredito nisso. A não ser que o Muricy resolva encostar o Ganso. Aí sem o Ganso, aí não. Sozinho não, mas com o Ganso, um cara metendo bola para ele lá,
Agora, esses 40 milhões, se fosse investido nas laterais, nas áreas carentes do Corinthians, Não, o foi Corinthians mal ia ter um investido. time fortíssimo. Foi mal investido. Sabe? Para mim, o Pato é igual o Zizal. Não, Contratação- para. Calma. Calma. Contratação de marketing. Não mesmo futebol, óbvio que não. Contratação de marketing. O Pato foi uma contratação de marketing, como o Zizal não deu certo. Como o Ronaldo deu super certo. Como o Ronaldo deu certo. Aí eles O Marques acharam nem que- trabalhou o Pato, é brincadeira. O Marques, falando nesse aspecto aí, o Marques também do Corinthians em relação ao Pato foi 0. Né? Tá nota 0 o departamento de marketing do Corinthians Mas em é que relação ao não Pato. teve Não teve empatia. empatia. Não Desde teve, o primeiro desde o momento, momento. não Não. teve empatia da Isso torcida daí- com o Pato e vice-versa. Tem que se criar, tem que Até se criar. antes. Ele tinha que se esforçar um pouco, na verdade. E ele não se acha na posição de se esforçar. Não precisa, ele acha que não precisa. No momento, num primeiro momento, acharam que isso seria bom, mas eu te digo uma coisa, ele é um menino que, infelizmente, ele não se impõe. Porque se ele se colocasse impondo nesse sentido, ele teria jogado mais. Só que ele não se impõe, ele ficou na dele, ficou quietinho, ele foi isolado do grupo com certeza, porque ele não é o jogador de futebol padrão que nós temos aqui, 90% é putanheiro, cachaceiro e gosta de pagode. Ele não gosta de pagode, que ele gosta de Beyoncé, ele toma espumante e ele não gosta de putaria. Tá certo? E então ele não vai se entrosar com os caras, ele não vai. Não adianta chamar o Pato para ir na zona, que ele não vai na zona. Ele não vai. Ninguém vai falar que achou o Pato na zona, que ele não vai. Pelo menos agora no Morumbi ele tem show da Aí Beyoncé ele de pode graça. fazer, ele vai assistir show da Nossa. Beyoncé. Olha quantos Cs pro Pato dar Entendeu? certo. Se tivesse um armador para colocar na... Se ele se desse bem com o elenco, se ele não ganhasse tanto, se ele... Meu, é muito C. Pô, Sabe? Imagina você numa boa empresa sorte. com um monte de Cs desse para você ganhar seu salário. Você ia ser demitido. Não, Você entendeu? É difícil, é difícil. É não é muito fácil. C. Não, mas infelizmente Ó, o grande problema que eu enxergo assim em relação o treinador tem muito problema, justamente porque para você dominar o elenco não é fácil. Então esse é o maior problema que os clubes têm, né? Então quando o técnico chega lá e não consegue comandar o grupo, aí vira o entorno caldo, vide Adilson Batista, né? Mas, isso aí, deixa o Pato lá, que ele nem estreou, a gente está aqui com o Magic Jadson, né? Como é que é agora lá? Jaspion. Jaspion. Tá certo, tá mandando bem agora, tal. Infelizmente ele não vai poder jogar contra o São Paulo, né? É contrato, né? Com o Pato também não pode. No primeiro momento, vocês aprovaram essa troca? Não? Eu super. É. Eu qualquer coisa que trocasse pelo Pato, pra mim tava O Ganso também servia, não? qualquer coisa. É ave também não. Não, então, eu falo assim, para o Corinthians não serve nenhum jogador com nome de ave, essas aves de granja, né? Pode de ser um granja. gavião, alguma coisa assim, mas a ave de granja... E eu não gosto muito quando tem inho no nome. Inho. Inho. Tipo, agora o Romarinho, Mas você não ele gostava do pegou. Paulinho? Ah, é mesmo, esqueci, não. Esqueci do Paulinho, não. Minto. Retiro o que eu disse. É que eu lembrava do Romarinho e o qual outro Inho agora que tava? Rodriguinho também. Rodriguinho. Mas o Romarinho Não, mas agora aí- é outro agora ele- Romarinho. Então, agora ele pegou, acho que o jeito lá com o Jadson, eles O estão que se aconteceu entrosando. com o Romarinho, que ele mudou do ano passado para cá? Ah, tem aquelas fofocas, né? Falando da cachaçada, que a mãe agora pegou no pé. Acho que a e bronca aí- de mãe que é o pior, né? É, Mãe porque de- a mãe pegou minha no- mãe pegou no meu pé. Então, mas eu acho que na verdade agora é o momento dele voltar mesmo e eu acho que com o Jadson vai dar uma dupla bem legal pra gente, viu, os dois juntos. Tá certo. Eu me surpreendi com o Romarinho agora no começo E o do que você ano. está achando aí dessa zaga com Kleber e Gil aí? Então, acho que o Mano ele insistiu muito no Felipe. Ele deu a chance, deu várias chances. Eu não sei, talvez até faria a mesma coisa que ele, que você tem que dar a chance. Mas ele não se encaixou. O Gil, que também no começo não estava jogando tão bem, voltou a jogar bem. E eu gosto do Kleber. Eu gosto do Kleber, entendeu? Eu acho que é uma boa zaga. Ela é mais descoberta que na época do Tite, né? O Tite jogava com 11 volantes, né?
Sim. Então era tudo engessadinho, daquele jeito, né? O Mano, apesar da escola gaúcha, já não tem essa postura titesca, né? Desse jeito, né? Então, o próprio Ralf agora está jogando mais de cabeça de área, sabe? Ele fica lá na frente da defesa. Ele não jogava dessa maneira, tanto que ele está sofrendo mais. Ele jogou bem pra caramba nesse último jogo, mas ele errou. Soltou bola ali. Ele errou, coisa que a gente não via ele errar, porque ele estava muito bem guarnecido na época do Tite. Então agora a gente vai conseguir ver se a zaga é boa mesmo. Antes o esquema ali privilegiava a zaga, né? Entendi. Agora eu gosto, eu acho que essa zaga é boa, com o Ralf lá do jeito que tá, eu acho que tá encaixando. O Mano é um bom técnico, viu? Eu achei até que ele fosse pior do que ele tá indo. Eu gosto muito do trabalho do Mano. Eu sou admirador do trabalho do Mano. Acho que ele fez um excelente trabalho no Corinthians na outra vez. Sim. Né? Tanto que o trabalho do Mano rendeu até o Mundial. Sim. Tava lá Alessandro, Chicão, né? Sim. Todos, Danilo, tudo ex-Mano, Paulinho, tudo remanescentes da época do Mano Menezes. Né? Agora, eu não vou analisar o que ele fez no Flamengo. O que interessa para mim é o trabalho que ele fez no Corinthians. Não, porque ele não tinha o grupo na mão lá, né? Exatamente. Que foi o problema. E mesmo na seleção, apesar do pessoal criticar muito ele, mas quem colocou o Paulinho primeira vez na seleção, Davi Luiz, que ninguém conhecia, foi todo o trabalho dele, né? Esse trabalho de garimpagem. E ele está sendo muito corajoso nesse momento, muito corajoso, que ele fez a limpa. Então esse foi o mérito dele. Exatamente, e não Senão ele teve não ia medo conseguir e trabalhar. vai jogar fulano e trouxe o cara chegou, o Bruno Henrique botou para jogar, deu chance para alguns moleques lá, né? E a gente ficava, eu tenho um enorme agradecimento, admiro o trabalho do Tite, entendeu? Só que assim, infelizmente, ele não teve esse pulso de chegar, vamos mexer no time. Vamos quebrar a panela, né? Tá certo? Exatamente, vamos mexer no time. Né? E a gente pedia, não dá chance pro moleque, contrataram o Jocinei e não colocava o Jocinei para jogar, né? E o Rodriguinho chegou e quase não jogou, e o Mano deu chance pro moleque, logo de cara, né? Que ele percebeu que ele não podia contar com o Douglas, de cara ele já falou, vai Rodriguinho, só que o moleque não correspondeu, né? Então, quer dizer, e agora acho que tá dando caldo aí, né? Falta acertar os lados, né? Ele tentou corrigir com o trio de volantes lá, né? Mas nesse tipo de torneio, isso é o melhor, né? E acertando o time durante a fase classificatória, só precisa classificar, né? Sim, 4 jogos. É muito difícil. 4, porque depende Você dos outros. acredita na né, por isso. classificação, não? Eu acredito. E classificando, aí é um seríssimo candidato ao bicampeonato. Eu acho aí, arrisco a dizer que tem mais de 70% de chance. O problema é o Guerreiro lá. Mas não foi ele lesão grave, parece que é um edema, vai ficar de 10 a 15 dias. Guerreiro mas precisa eles de um iam, acho que fazer banho. os exames agora, amanhã é sexta-feira, né? Que eles iam fazer os exames. Pode ser que Guerreiro precisa de um banho de arruda, coitado. Verdade. O negócio tá meio zicado, viu? Dentro de campo, né? Porque fora de campo ele tá pegando bem. Então, fora de campo, negócio, Guerreiro tá batendo um bolão. Sorte no amor, azar no jogo. Você acha que ele tá batendo um bolão fora de campo, Ginaldo? Não. eu acho que isso aí devia ficar incentivo pra ele, né? Devia ser, né? Mas Não devia amor ser uma coisa negativa. Sorte no amor, azar no jogo. Deu azar pra ele. Ela disse que ela tava lá, né? No estádio. Tava lá. Deu azar lá, o cara se machucou, pô. Ai, que é isso. Mas assim, pra chegar no título, eu acho que a gente precisa do Guerreiro. O Guerreiro é um cara importante. Porque cara importante. Ele é um cara decisivo. É um cara decisivo, se bem que tá 9 jogos sem marcar gol, né? É um cara decisivo, mas quem tá decidindo não é ele, é o Romarinho, por incrível que pareça. Romarinho, grande Romarinho. Você vê como que... O problema do Romarinho é que o Palmeiras estava na segunda divisão. O Palmeiras ficar longe, o Romarinho não ganha moral. Você vê que ele fez um gol no Palmeiras. Você podia ter feito outro, ele perdeu um gol lá, o Romarinho. Imagina se você tivesse feito 2 gols no Palmeiras, Você quer judiar dos caras verdes lá, deixa lá o time lá da Pompeia, bicho, é judiar demais dos caras. Os caras estão
se recuperando agora. Vieram comer pizza com a gente lá, com o presidente lá, bicho. Os caras aí, os caras estão chegando. Olha, judiar tanto assim deles lá. Ah, mas é que é gostoso judiar deles. Você gosta de judiar, né, dos caras? Que é isso, não. E aí, o que vocês acharam do Luciano, o grande Luciano? Nossa, foi uma surpresa, viu? O menino, meu Deus, ele entrou e já conseguiu decidir assim, dois, assim. Eu achei muito legal a personalidade do moleque. Já entrar assim, humilde, ninguém nunca ouviu falar e começaram. Veio do Avaí? Não, não veio do Avaí, mas quem é? É da base? Não, não é da base. Muita gente não tinha informação dele, né? Ele chegou assim sorrateiramente, humildemente, foi lá e é legal isso pro Corinthians, né? Você vê um rapaz aí que chegou... Se emocionou. não teve aquela festa, né, com a torcida, colocar camisa, aparecer na TV, colocando a camisa, 1000 flashes, nada disso. E ele foi, e é isso que é Corinthians. Corinthians precisa disso. Você acha que ele vira, o Ginaldo, o Luciano? Não? Se a gente ficar pensando, né? A estreia não foi nesse jogo, ela entrou no É, outro jogo aos mas é logo- 45 minutos. então. Imagina se ele tivesse entrado aos 40, hein? Capaz de ter... Então, foi sacanagem, né? Porque ele entrou Pra e ganhar o bicho, a apitou, gente fala. acabou o jogo. Então, pra mim, a estreia Sim, realmente sim. foi ontem Mas dele, tira a né? ansiedade, né? Só o fato do cara pisar em campo tira aquele peso da ansiedade. Estrear com 2 gols é muito legal. Acho Agora que é já... uma responsabilidade, é um Sim. peso, né, para ele também. Que aí agora fica todo mundo esperando sempre algo mais dele, né? Então tem que ir com calma. Estreou com 2 gols, mas não ficar esperando agora também uma chuva de gols do Luciano seria ótimo, né? Mas também não dá pra gente ficar esperando agora todo jogo, né? O menino chegar e fazer 2, 3 gols Tinha em que cada fazer jogo. 4, 5 agora, Sim. pedir música no Fantástico. Agora vai ser legal, ele vai pegar o Linense, né, de repente, agora, que é um time também que dá para ele fazer mais uns 2 gols, né? O que eu achei E treinando. interessante é que no segundo gol, ele pega, olha e dá o tapa. Isso é... Cirúrgico, né? Exatamente. Isso é coisa de quem sabe. É. Né? Não foi um chutão, que nem outro ele chegou, é oportunismo, é um lance de oportunismo no primeiro gol. Mas esse é um lance de quem olhou pro gol, olhou pro goleiro e tal, deu tapa, tirou do goleiro. Então não foi de orelhada que ele fez o gol, né? Isso que me deixa mais, com maiores expectativas em relação a ele, né? Outro menino que ainda não teve oportunidade, mas acho que vocês devem ter acompanhado ele na Copinha, o Malcom, você acha que ele vai dar jogador lá? Ele agora tá no... Olha, ele é novo, né? Tem 16 anos. Fez 17 aí Tem quarta-feira. 17 agora, né? Quarta-feira. Tem que dar tempo. Esse aí, ele tem que amadurecer. Na Copinha ele fez uma grande Copinha, não sei, talvez na próxima ele até seja rebaixado para jogar, entre aspas, a Copinha e volte a jogar como alguns jogadores fizeram isso aí nessa última Copinha. É um bom jogador. Para ele ter essa idade que ele tem, já se portar dessa forma, tem futuro. Vamos esperar, não vamos criar expectativa, senão acaba virando um Lulinha, né? Mas eu acho que é gostoso isso, a gente pegar, né, esses meninos da base e aos poucos dando oportunidade. Porque isso daí é legal, dá certo no Corinthians, né? A gente tem que realmente valorizar os meninos da base, mas não também cobrar demais. Eu acho que tudo tem tempo ao tempo. O menino fez agora 17 anos e tem que ir com calma. Mas eu acho que é o caminho mesmo, a gente trabalhar algumas peças da base. Você deu risada, por exemplo. Mas o que aconteceu com o Lulinha? Na época de base ele fez mais de 300 gols. O que aconteceu? Foi pro profissional, não... Aí Qual é a foi sua versão da coisa? A versão é que uma pessoa que se diz empresário chegou e jogou um caminhão de melancia em cima do moleque, falando que ele era o bambambam, que o Manchester queria ele, que o Barcelona queria ele, que ele tinha que virar profissional logo, que ele tinha que ganhar 100 pau, que não sei o que mais, A torcida achou que o moleque era craque. E foi cobrar o moleque o salário que ele ganhava de jogador bambambam, que ia pro exterior, né? Em momento algum, eu nunca vi o Lulinha falar que ele era o cara. Eu só vi o empresário dele falando isso.
Jogo, e o Dentinho que foi quietinho, Dentinho que ninguém foi. falou nada, tal. Tá até foi na calçada crescendo. da fama. Exatamente. Subiu lá e fez a dele, conseguiu pra Europa, tal, não sei o que lá. Mas o Lulinha parou de fazer gol. Aí que tá. Na época da base ele fazia, ele parou. Sim, mas então Deixou mas de muita jogar. pressão, muita pressão. Por causa da No pressão final, psicológico dele. no final de tanta cobrança, ele mesmo quis sair do clube. Ele falou, eu não aguento. sirvo para jogar no Corinthians. Eu não tenho essa competência. Entendeu? Porque eu conheço algumas pessoas, né, que talvez vocês conheçam também, que foram botar o dedo na cara do moleque. E aí, vai jogar bola? E essa chuteirinha aí da Nike, esse brinquinho, que não sei o que mais? Aqui é Corinthians. Vai fazer isso com um moleque de 18 anos. Falei, calma, bicho, não é assim. É o que eu falei, é muito legal a gente aproveitar a base, mas tem que aproveitar consciente, fazer um trabalho legal, não se cobrar muito deles, mas eu acho que realmente... Acho que o Alessandro vai fazer esse... É ótimo, que eu acho que é um cara perfeito para esse tipo de Porque trabalho. alguns jogadores, assim, até às vezes eu dou o exemplo do De Federico. Né? Para mim, ele não era mau jogador. Só que o cara chega aqui, estrangeiro, argentino, tá certo? Que ele jogava num timeco lá, tá certo? Num timeco mesmo. O Juventus é muito maior que o time que ele jogava. E o cara chega com fama de novo Messi, já ganhando um dinheirinho considerável. Moleque, 17 anos, solteiro, 18 anos, solteiro, aqui em São Paulo. Os caras jogam ele num apartamento sozinho, o moleque vai fazer o quê? O que ele fez? Entendeu? Ainda num grupo que ele convivia lá, que tinha um pessoal que gostava da night, o único caminho que ensinaram pra ele foi na zona. Ele só ia nos puteiros. Ele era reserva, ele ia fazer o quê? Ganhava bem, moleque solteiro. O problema é que eu nunca mais voltou a jogar futebol, né? É isso que, com o próprio Lulinha também, o futebol acabou, Entendeu? né? Porque assim, o que acontece em termos de, assim, alguns jogadores que eu acho assim, o cara não é craque, ele é um bom jogador. Se você meter ele num time bom, ele vai jogar bola. Se você colocar ele num time ruim, ele não vai jogar nada, porque ele não se destaca, ele é um jogador médio. Né? Num time bom, ele vai conseguir jogar. Né? O Índio foi campeão mundial pelo Corinthians. Ele era um excepcional? Não. Ele estava na hora certa, no momento certo. Ele sabia fazer dele. Ele pegava a bola e rolava para quem sabia. O próprio Alessandro, né? Ele não se deu bem em nenhum outro time. Ele teve um bom momento no Grêmio, né? Tanto que o Mano trouxe ele por causa que conhecia ele do Grêmio, né? Sim. E quando ele apareceu no Flamengo, ele também apareceu bem, né? Mas é no Corinthians que ele estourou. Sim. E ele não ia estourar, não ia ser o cara que ele é hoje se não fosse a fase do Corinthians e o contexto que ele estava inserido. Exatamente, porque ele é um cara muito consciente taticamente, né? Ele é um jogador muito consciente taticamente. É por isso que ele acabou, né? Então tem alguns jogadores que acabam funcionando. Agora, você bota o Alessandro num time ruim, ele ia ficar ruim que nem o time, né? Em alguns momentos. Você vê que alguns jogadores, às vezes, até encaixar o time, né? Demora um pouco, né? Então, 2 semanas atrás, nem ia chegando aí, tudo quanto é jogador. Agora já estavam, né, começando a analisar, deixa mais um tempo aí, o Fine, o Wendel, acho que eles vão melhorar, tal, né? Porque hoje, craques, né, a gente tem poucos hoje, né? A gente tem que encaixar as peças lá, né? E o Mano é muito bom nisso daí, né? Mas fala aí um pouco aí antes de... A gente está quase encerrando aqui o da Rádio Coringão lá pra gente aqui. Como é que é a programação lá? Como é que estão fazendo muitas transmissões? Falar sobre a jornada esportiva, você falar sobre os programas? Sim. Jornada esportiva, todos os jogos do futebol profissional a gente transmite, tem nossa fibra ótica e cabine lá no Pacaembu. Quando é muito longe a gente faz o estúdio, né, como qualquer outra emissora Tubão. faz, né, o tubão, exatamente. E também a gente passa todos os jogos de futsal, que é uma coisa interessante aí do Corinthians, também é muito legal. E as calçadas da fama também. Todos os eventos do Corinthians, a Rádio Coringão cobre. Bem, a Rádio Coringão é uma rádio que fica 24 horas no ar, tá? Então qualquer hora você entra no radiocoringão.com.br. Tá rolando música ou rolando reprises de jogos, reprises de programas.
Nós temos programas ao vivo toda segunda, terça e quinta, a partir das 19 horas. Tá? Então, nós temos programas de debate esportivo, sempre debatendo um dia após o jogo, que é o Debate Mão, de segunda e quinta. Temos os 103 anos de história, que conta os 103 anos de história, entrevistas com jogadores, contam histórias de grandes jogos. Tem o Sou Corinthians a cada momento, que é um programa que eu apresento, que é um programa que eu entrevisto torcedores. E o Resenha, de terça e quinta, às 20 horas, que é um programa, um bate-papo mais descontraído, onde o pessoal do Facebook, Twitter, acaba interagindo com a gente. E o que o seu Ângelo fica lá cornetando lá, aquele o corneta? Ângelo, ele canta até em italiano no programa. É cantor? Ele é cantor Ah. e é também dançarino, mas a Rádio Coringão não tem a imagem. Eu vou trazer ele aqui para dançar. Aqui. Nossa, ele já ele teve dança- no outro estúdio, ele chegou a vir. Coloca pra ele dançar Camaro Amarelo. Camaro Amarelo. Nossa, ele é ótimo, ótimo. Entendi. Quer dizer que além de cantar italiano, ele dança ele sabe todos os sertanejo. passinhos. Ele é. Mas assim, a Rádio Coringão, a gente está lá no ar e todos os jogos, só sintonizar não, né? Teclar radiocoringão.com.br. A gente tem aí 30 colaboradores trabalhando direto, Twitter, Facebook também, pode curtir a nossa página. A página do Facebook é boa, tem. A página do Facebook sou eu que faço conteúdo. Eu estive lá, não sei, acho que você não estava lá, né? Você estive lá na Rádio Coringão. Na rádio? Lá, te entrevistei lá no... Fui no programa do Silvinho. Do Silvinho. Romualdo. Eu te entrevistei no Canto por Ti Corinthians. Sim, né? também. Então, mas eu fui lá no estúdio lá. É legal. O Facebook da rádio tem mais de 420 mil pessoas que curtem. Então, quem quiser, facebook.com/Rádio Coringão e o Twitter, @Rádio Coringão. Tá certo. Você falou aí, eu nem estava comentando, mas você falou um pouco, o que você acha desse ano aí em relação ao futsal do Corinthians? Teve uma reformulação bem grande lá no elenco, né? O Paulinho tá lá na Rússia, né? O meu brother japonês lá? Tá lá na Rússia. Chegaram bastante reforços, assim, diferentes, né? Betão, tem uma série de jogadores aí. Como a Libertadores era perseguida pro time profissional, você tem a Liga, que é perseguida por esse time do Corinthians, Sim. a Liga Nacional. Então, continuam investindo forte, deram uma reformulada porque o grupo não conseguiu, né? Parecia que tem aquela maldição da semifinal, sempre caía na semifinal. Quando não era, uma vez caiu com 11 segundos, outra vez caiu faltando 3 segundos, tomou um gol. É uma carga, parece que uma carga parecida com o que acontecia, lógico, nas devidas proporções, a Libertadores do Corinthians. Então a reformulação ela é bem-vinda. Eu particularmente achava que sim. Eu não gostei do trabalho do PC, tá certo? Nos 3 anos que ele teve lá, não gostei. Da oportunidade que eu tive de falar com ele, não gostei do que ele me respondeu também, Sim. né? Porque, não sei se você lembra daquele gol lá que nós tomamos no goleiro, acho que foi a primeira liga. Foi a primeira vez que a gente foi... Ele falou, não, foi 13 segundos. Qual que era o... Meu, por que não se marcou o goleiro linha? A opção era deixar bater, que ele não fazia gol. Eu falei, mas ele fez. Eu falei, meu, como é que a opção é essa? Não, que a gente não tinha treinado muito, marcação de goleiro. Eu falei, meu, como assim? Você é considerado técnico top de seleção, vem pro Corinthians e não treina marcação de goleiro linha? O Corinthians não tem essa opção? A opção é deixar bater? Não, porque estatisticamente nós vamos eliminados, bicho. Esse foi o que ele respondeu pra mim. Eu falei, você brincou, velho. Eu não sou técnico de futsal, mas joguei futsal muito tempo na minha vida. E assim, já cheguei a pegar essa época já de goleiro linha, tal, não sei o que lá. E falou, não é assim, bicho. Você tem opções para marcar o goleiro linha, você tem que criar. E o Corinthians é um time grande, você tem que ter essa opção, principalmente faltando 10 segundos. Aí eu já comecei e eu acho que nas outras 2 vezes que foi eliminado, ele fez a opção errada. E daí saiu o PC, entrou o Miltinho. Eu acho que o Miltinho, ele já encaixou, fez um trabalho tático melhor, entendeu? Usou melhor o elenco.
Vamos ver o que ele vai fazer aí em termos de... Só fiquei chateado que ele mandou meu brother lá, o japonês, embora, meu Patrício. Eu gostava dele também. Ele é Meu ótimo. Patrício, gente muito boa, ele, o Paulinho. Infelizmente ficou me devendo, Paulinho, que ficou de vir aqui, não apareceu, né? A gente chegou a disputar aí uns campeonatos na Colônia. Ele chegou a disputar uns campeonatos, o mesmo campeonato que eu joguei também, né? Que ele jogava só japonês. Que legal. Inclusive agora no final do mês, desse mês aqui de março, né? Não, é mês que vem. Tá chegando um camarada nosso também, que o Paulinho deve conhecer lá, que ele é técnico de futsal lá no Japão. É um brasileiro, descendente, que foi lá jogar e ficou por lá e terminou os times lá. De vez em quando ele tá até lá no Corinthians lá, que é o Oscarzinho. O futsal é uma delícia. Com certeza. É muito bom assistir, né? E Tá narrar o certo. futsal é uma emoção, é muito legal. E o ginásio do Parque São Jorge ele é grande, né? Mais de 6.500 lugares. E quando lota, aquilo é um barulho infernal, lindo, é muito lindo. legal. Eu me lembro um jogo contra o Palmeiras que a gente tinha que ganhar rapidamente, né? Tinha que ganhar no tempo normal e depois a prorrogação era do Palmeiras, empate era do Palmeiras. Ganhamos no tempo normal e ganhamos na prorrogação, estádio lotado, abarrotado, foi o Metropolitano. Nossa, Não, futsal arrepiante. eu Arrepiante. gostava muito, não sei se você lembra disso, não sei. Quando o time do Corinthians era o Ico, Medina e o Minguinho e o Gilmar. Esse era um time lendário do futsal do Corinthians lá, né? Que era na época que não tinha muita substituição, era mais diferente, a conjunto, bola pesada. bola pesada, entendeu? Era futebol de salão, não era futsal, né? Era chamado Medina futebol de salão, né? Medina e o Minguinho jogavam muita bola, velho. Esses caras realmente... Eu acho que era até um pouco mais divertido porque tinha esse lance de... Você não precisava ter um timaço, né? Só de estrelas. Você tinha um conjunto que fazia isso. Hoje você precisa ter um elenco muito forte porque é um entra e sai. Né? O negócio é muito dinâmico. O que é muito legal preparo é que também. assim, você dá mais longevidade pro jogador, né? Porque Sim. em outras épocas não estariam com tanto tempo para jogar aí, né? E tem cara mais velho assim, que no futebol profissional. Mesmo o Franklin que saiu agora, quanto que ele tinha? 40, né? Então, dá Certo. pra ir mais longe. É isso aí. Ginaldo, dá suas despedidas aqui pra galera aí. É isso aí. Agradeço aí a nos chamar, né, para vir aqui. Espero outro convite, gostei muito de participar. E um abração aí para a nação corintiana e para quem mais estiver ouvindo. Aliás, assistindo, eu estou acostumado com a rádio, falou Aqui é áudio e vídeo, né, Lu? É isso aí. Hoje tem muito ouvinte da Rádio Coringão que está tendo a oportunidade de ver a gente, Exatamente. né? Só ouve a nossa voz. Uma boa noite a todos, adorei, viu, Kodama? Pode me chamar mais vezes e você está convidado para participar do meu programa na Rádio Coringão. Só agendar que a gente está lá, sem problema nenhum. E para vocês, uma boa noite, vai Corinthians! Vai Corinthians! Sempre! E aí, galera, espero que tenham gostado do programa de hoje aqui, né? Hoje, muito mais feliz, né, com a vitória do Timão ontem, né? E vamos ver se a gente consegue realmente essa classificação, tá difícil, não tá fácil, acho que são 4 jogos apenas, né? E a gente não tem confronto direto com os nossos opositores ali, né? Vamos torcer bastante aí na sexta e no sábado, né? Que Ituano joga, acho que amanhã, o Botafogo joga no sábado, o Audax também joga amanhã, né? Então, vamos fazer umas figuinhas para eles lá. E na outra quarta a gente pega o Linense, né? Fora, né? Vamos ver se vai ter mais gol de Luciano lá. Valeu, galera. Um abraço. Até quinta que vem. Então eu vou estar aqui, não vou pro carnaval. Tá, tchau.